No curso desta semana, você vai conhecer a legislação de inteligência. Quem apresenta as aulas é o professor Estevão Freitas. Ele fala sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência e as agências que fazem parte dessa estrutura, além da legislação que trata da matéria. É agora no Saber Direito. Pessoal, nós estamos aqui no Saber Direito. Eu sou o professor Estevão Freitas e nós vamos tratar hoje, ao longo dessa semana, sobre o sistema de inteligência nos órgãos públicos, uma matéria atrelada ao direito administrativo. Eu já ministro aulas há 17 anos, tá? Eu trabalho com direito administrativo, trabalho também com direito processual penal e legislação de inteligência. São as frentes que eu trabalho há 17 anos em vários cursos, tá? Não só em Brasília e em outros estados, acerca dessas matérias. E o que eu vou passar para vocês é exatamente isso. O objetivo aqui é passar para vocês de forma prática o que a gente vai ver ao longo da semana sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? Então vamos lá iniciar. Primeira coisa, pessoal, importante a gente saber sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência. São vários órgãos que vão integrar esse chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Tá? Então, se são órgãos, a gente vai discutir o quê? Órgãos públicos e não órgãos privados. E, em regra, a priori, nós vamos falar sobre órgãos que integram o governo federal. Tá? Então, primeiro, a gente vai discutir órgãos que estão atrelados ao sistema federal, a esse sistema brasileiro de inteligência no âmbito federal e como é que dá esse processo dessa inteligência e como se dá essa descentralização ou desconcentração entre os órgãos de inteligência dentro da administração pública federal. Primeira coisa que é importante falar, pessoal, é o seguinte: nós temos um sistema brasileiro de inteligência, como eu acabei de falar para vocês. Nós temos um órgão que vai ser, que possivelmente é o que vocês conhecem, que é a chamada Agência Brasileira de Inteligência. Essa Agência Brasileira de Inteligência, ela foi criada em 1999, pela Lei 9883 de 99. Então, a lei que cria a Agência Brasileira de Inteligência é a Lei 9883 de 99. Só que a gente não fica somente com esta lei. Nós temos um decreto, o decreto 4376 de 2002, que também vai tratar, pessoal, do Sistema Brasileiro de Inteligência e da Agência Brasileira de Inteligência. Então é importante anotar aí. Nós temos a Lei 9883 de 99, que trata do Sistema Brasileiro de Inteligência e cria a Agência Brasileira de Inteligência, e nós temos também o Decreto 4376 de 2002, que veio a regulamentar a Lei 9883 de 99, tratando da padronização de como seria, da instituição do Sistema Brasileiro de Inteligência e também desta criação da Agência Brasileira de Inteligência, ok? Vamos lá então. O que a gente tem que analisar primeiro? Como é que era feito o serviço de inteligência? Qualquer estado, seja o Brasil, qualquer estado estrangeiro, né, que a gente chama também dentro da área do direito, estado estrangeiro, a gente chama também de estado alienígena. Não fique pensando que é alguma coisa de ficção científica, não. Não tem nada a ver. O que vai acontecer? Esse estado estrangeiro, esse estado alienígena, juntamente com o estado brasileiro, todos têm um sistema de inteligência. Aqui a gente vai chamar de Sistema Brasileiro de Inteligência, que na área de inteligência é muito conhecido como SISBIN, tá? Então, quando você vê a expressão SISBIN, a gente chama de Sistema Brasileiro de Inteligência. Todo estado, tá? Quando eu falo estado, todo país, vai ter um Sistema Brasileiro de Inteligência. E, logicamente, a gente tem uma história para falar desse Sistema Brasileiro de Inteligência. E vamos ver como que começou isso aqui no Brasil, ou pelo menos nos últimos anos, como se deu esse Sistema Brasileiro de Inteligência no Brasil. Podemos analisar o seguinte: nós tínhamos antes, por exemplo, na época da ditadura militar, nós tínhamos o chamado SNI, que era o Serviço Nacional de Informações. O Serviço Nacional de Informações, criado em 1964 e foi até 1990, tá? Então, ele vigorou aí, pessoal. Ele existiu
de 1964 até 1990, o SNI, Serviço Nacional de Informações, ele fazia esse serviço, ele era o órgão central do Serviço de Inteligência no Brasil, tá? Ele tinha poderes, tá, naquela época, para poder fazer as investigações. Quando eu falo investigações, eu não falo investigações da Polícia Judiciária, porque quando a gente fala Polícia Judiciária, a gente está falando da Polícia Civil, da Polícia Federal. A Polícia Civil e a Polícia Federal é que vai fazer o quê? O chamado inquérito policial, que é presidido por delegado de polícia. A gente não está falando disso. A gente está falando na busca dessa inteligência dos órgãos públicos. O Serviço Nacional de Informações, ele fazia uma inteligência interna, ou seja, dentro do país, e fazia também uma inteligência externa, ou seja, fora do país, fora do Estado brasileiro. Mas ele tinha uma grande repercussão dentro do Estado brasileiro, uma repercussão dentro dos órgãos que integravam o aparato estatal brasileiro. Já a Agência Brasileira de Inteligência, tá, já criada no Estado Democrático de Direito, ela já vai ter uma visão um pouco diferenciada, ela já vai ter uma visão um pouco mais internacional do que nós tínhamos no chamado Serviço Nacional de Informações, tá? Vão ter mais ou menos o mesmo objetivo, com poderes um pouco diferentes, tá? Porque o Serviço Nacional de Informações, se a gente fizer uma análise, tinha um pouco mais de poderes comparados à Agência Brasileira de Inteligência. Porém, tá? Contudo, entretanto, o que a gente pode analisar que o foco mais do SNI, ele tinha um foco um pouco mais interno do que o foco externo. Não que não tivesse o foco externo, tinha também o foco externo, mas ela tinha mais um foco interno do que o foco externo. Já a Agência Brasileira de Inteligência, em contrapartida, tem um pouco mais o foco externo, ou seja, do Brasil com organizações exteriores ou com países estrangeiros, do que mais um foco interno, tá bom? Isso é importante você analisar. Então, hoje, qual é o órgão que a gente pode dizer, inclusive, está previsto nessa normatização que eu acabei de citar para vocês, que é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Mas uma perguntinha que você pode me fazer, mas professor Estevam, o que é essa agência? A gente está analisando, verificando que essa agência seria uma agência reguladora, uma agência executiva, ela tem um nome de agência, ela seria esses institutos que nós aprendemos no direito administrativo ou não? É isso que eu vou analisar agora com vocês, tá bom? O que a gente pode analisar sobre a agência? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, nós temos duas agências que nós aprendemos dentro do direito administrativo. Então, vamos sair ali um pouco dessa ideia de inteligência, do Sistema Brasileiro de Inteligência, e vamos falar sobre agências. Quando você estuda o direito administrativo, nós temos a agência reguladora e a agência executiva. A agência reguladora, nós temos como definição o seguinte, são autarquias sob o regime especial. Então, percebam, agências reguladoras são autarquias sob o regime especial, criadas para regular determinado setor. Agências especiais que vão regular determinado setor. Aí a gente tem várias, ANA, Anatel, ANAC, ANEEL, Anvisa, que são agências reguladoras. Será que a ABIN é uma agência reguladora? Primeiro vamos analisar. O que então é uma autarquia sob regime especial? Então quer dizer que uma agência reguladora, ela faz parte de quê? Ela faz parte da administração indireta. Vamos lembrar lá no direito administrativo. Nós temos a administração direta e nós temos a administração indireta. Dentro da chamada administração direta, nós temos o quem? Os órgãos. E aí a gente tem que analisar os três poderes, porque nós temos poder executivo, nós temos poder legislativo, nós temos poder judiciário. Nós temos órgãos do poder executivo, órgãos do poder legislativo e nós temos órgãos do poder judiciário. Então a gente faz a primeira análise. Dentro do poder executivo, a gente pode colocar isso, logicamente, levando no âmbito federal. Nós temos Presidência da República, nós temos ministérios e nós temos órgãos de assessoramento, ok? Então, neste caso, nós temos o Poder Executivo Federal, a administração direta. Dentro do Poder Legislativo Federal, a gente pode citar quem? A gente pode citar o Senado, podemos citar a Câmara e administrativamente ligado também ao Poder Legislativo, nós temos o Tribunal de Contas da União. Logicamente, eu estou falando aqui de forma simples, sem ter que tratar de todos os órgãos do Poder Legislativo. No Poder Judiciário, nós temos os tribunais.
Nós temos o Supremo, nós temos o STF, né? Nós temos o CNJ, nós temos o STJ, TSE, TST, STM, dentre outros tribunais ligados ao Poder Judiciário Federal, que vão estar nessa chamada administração direta do Poder Judiciário. Ficou claro isso? Beleza. Vamos então agora analisar, pessoal, essa administração indireta. Para analisar a administração indireta, pessoal, nós vamos verificar o seguinte: nós temos as autarquias, nós temos as fundações, nós temos as empresas públicas, nós temos a sociedade de economia mista. Primeira análise, nós vamos ter pessoas jurídicas de direito público e nós temos pessoas jurídicas de direito privado. Dentro das chamadas pessoas jurídicas de direito público, nós teremos as autarquias e as fundações. Dentro das pessoas jurídicas de direito privado, nós teremos as empresas públicas e sociedade de economia mista. Logicamente, quando a gente fala de fundações, ela tanto pode aparecer como pessoa jurídica de direito público ou ela pode aparecer como pessoa jurídica de direito privado. Mas nessa nossa análise aqui, que é uma análise a priori um pouco mais superficial acerca da administração indireta, já que a gente não vai detalhar, o nosso objetivo aqui é analisar a Agência Brasileira de Inteligência se era ou não parte dessa administração indireta. Então, a nossa análise é pessoas jurídicas de direito público. Quem nós teremos aí? Em pessoas jurídicas de direito público, nós teremos as autarquias e nós teremos as fundações. E dentro das pessoas jurídicas de direito privado, quem nós teremos? As empresas públicas e as sociedade de economia mista, ok? Então, vamos analisar primeiro essas pessoas jurídicas de direito público. Nós temos dentro das pessoas jurídicas de direito público as autarquias e as fundações, tá? Lembrando, vou colocar agora o foco, as fundações como pessoas jurídicas de direito público. Vimos então que as agências reguladoras são autarquias sob o regime especial. Então, uma agência reguladora é uma autarquia sob o regime especial, criadas para regular determinado setor. Então, vem a análise. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, é uma agência reguladora? Ela é criada para regular um setor? Não, pessoal. Então, isso você pode anotar, isso você pode ficar na sua cabeça. A ABIN não é agência reguladora. Tanto não é agência reguladora que ela vai pertencer à chamada administração direta. Lembra quando a gente falou Poder Executivo? A ABIN, ela pertence ao Poder Executivo. Pertencendo ao Poder Executivo, pessoal, a gente tem que ver Poder Executivo da administração direta ou Poder Executivo da administração indireta. Se eu falasse para vocês que a ABIN é uma agência reguladora, você teria como resposta: a ABIN, então, ela pertence à administração indireta. Por quê? Porque ela seria uma autarquia sob o regime especial. E nós vimos que dentro das autarquias, pessoal, de regime especial, as autarquias pertencem à administração indireta, sendo pessoas jurídicas de direito público. Só que a ABIN, ela não é agência reguladora, porque ela integra a chamada administração direta do Estado. Percebam, ela pertence à administração direta do Estado. Mas que administração direta seria essa em que a ABIN pertence? Vamos analisar? Nós podemos dizer que a ABIN está atrelada à presidência da República, ok, pessoal? Então, a ABIN está atrelada à presidência da República. E lembrando que a presidência da República é órgão da administração direta. Então, presidência da República, ministérios, órgãos de assessoramento, eles fazem parte da chamada administração direta do Estado. E a ABIN pertence à presidência da República. A ABIN, só para você ter ideia, ela não faz nem a contabilidade interna. Porque quem vai fazer a contabilidade interna da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, é a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. A ABIN está ligada ao que nós chamamos hoje, porque teve uma mudança, né? No último ano, nós temos uma mudança. Antes ela era ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, hoje ela é ligada à Secretaria de Governo da Presidência da República. Então, isso é importante, essa atualização aí. A ABIN ela era diretamente ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, tá? Mas no último ano foi feita uma mudança nessa estrutura interna da Presidência da República e hoje ela é ligada à Secretaria de Governo, tá? Da Presidência da República, que vai ser o órgão lá na frente, a gente vai verificar, que é o órgão hoje de coordenação do Sistema Brasileiro de
inteligência. Beleza? Então, fazendo uma nova análise aí do que a gente estava vendo, a ABIN, então, ela pertence a essa chamada, essa Secretaria de Governo. Na verdade, a gente pode dizer, a Secretaria de Governo da Presidência da República pertence à Presidência da República. Pertencendo, então, à Presidência da República, a ABIN está atrelada a essa Secretaria de Governo. Ficou claro, então, pessoal? Então, vamos agora analisar uma primeira pergunta de um aluno aí sobre o nosso que a gente está estudando aqui. Professor, o que é inteligência? Inteligência, pessoal, está prevista na Lei 9883 de 99. Tá lá, você vai encontrar lá no artigo 1º da Lei 9883 de 99, ok? Então, a gente vai analisar o seguinte. Inteligência é buscar informações. A gente estava falando de ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, inteligência é buscar informações. Mas, professor Estevam, buscar informações onde? Dentro dos órgãos públicos, na sociedade, entre órgãos internacionais. Então, tem um gama de lugares aí que a gente pode buscar informações. De buscar essa chamada inteligência. Tudo bem? Então, nós temos inteligência em todos os órgãos. Nós temos inteligência na sociedade. Mas que inteligência é essa, então? A gente pode analisar essa inteligência de vários prismas. A inteligência pode ser o quê, então? Buscar informações nos órgãos, buscar informações na sociedade, buscar informações, pessoal, nos organismos internacionais. Mas buscar informações para que objetivo? Vamos analisar, então. A gente pode buscar informações, pessoal, para subsidiar as decisões do presidente da República. O objetivo maior é exatamente esse, tá? Buscar informações para subsidiar as decisões do presidente da República. Quando a gente fala de um sistema de inteligência, o destinatário maior, e eu posso dizer para vocês, o destinatário imediato desse sistema de inteligência dentro do Estado brasileiro é o presidente da República. E a gente não está analisando aqui questões políticas, a gente está analisando aqui questões administrativas. Questões administrativas essas que vão subsidiar amanhã as decisões do presidente da República. Aí você pode questionar, Estevam, qual a diferença, então, de eu falar de decisões políticas e decisões administrativas? Então, vamos fazer uma análise aí, agora. Perceba o seguinte, decisão administrativa que eu falo é que vai exatamente gerir essa administração pública. Nós temos um presidente da República que ele tem duas funções. Nós estamos dentro de um presidencialismo. Esse presidencialismo, pessoal, o presidente, ele vai exercer duas funções. A função de quê? A função de chefe de Estado e a função de chefe de governo. Então, analisem. Ele tem uma função de chefe de Estado e ele tem uma função também de chefe de governo, tá? Não confundam, nós estamos dentro de um presidencialismo. Desse presidencialismo é diferente do nosso parlamentarismo. Se a gente tivesse aqui uma república parlamentarista, seria diferente. Nós teríamos um chefe de Estado e o outro chefe de governo. No nosso presidencialismo, o presidente ele tem duas funções. Ele exerce funções de chefe de Estado e exerce também funções de chefe de governo. Quando ele exerce as funções de chefe de governo, é quando ele está administrando o país, fazendo essas políticas administrativas. Quando ele exerce função de chefe de Estado, ele está fazendo essas relações internacionais. E essa questão da inteligência vai servir tanto para o presidente da República como chefe de governo, também como chefe de Estado. Ficou claro isso? Então vamos fazer outra análise aqui, pessoal. A gente tem que verificar o seguinte. Lógico, vai ter elementos políticos também do presidente da República ao fazer essa inteligência? Lógico. Mas eu disse a vocês que ele é o destinatário imediato, tá? Então, o presidente da República, ele vai ser o destinatário imediato da inteligência. Os vários órgãos que integram, tá, esse sistema brasileiro de inteligência vai buscar informações. E essas informações amanhã vão subsidiar essas decisões do presidente da República, logicamente, sempre em prol da sociedade, já que o presidente da República, ele tem que respeitar os princípios da administração pública. Vamos lembrar um pouquinho sobre os princípios da administração pública? O artigo 37 da nossa Constituição Federal, repetindo, o artigo 37 da Constituição Federal traz os chamados princípios da administração pública, que a gente sempre lembra uma regrinha, né? A gente lembra daquela sigla LIMP,
L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então, os princípios básicos, basilares da administração pública seriam os princípios da legalidade, princípios da impessoalidade, princípios da moralidade, princípios da publicidade e também princípio da eficiência. Princípio esse da eficiência que foi introduzido pela Emenda Constitucional número 19 de 98, ok? Então, vamos falar do princípio da impessoalidade. O que seria esta impessoalidade aí, quando a gente analisa como princípio basilar da administração pública? Vamos lá, então? O que é impessoalidade, pessoal? Impessoalidade é o administrador público, seja ele, vamos colocar aqui como o dirigente máximo da administração pública do Brasil, o presidente da República, ele praticar os seus atos. Ele sempre deve praticar os seus atos imbuídos de quê? Da impessoalidade. Sempre deve praticar o ato almejando sempre o interesse público. Então, o interesse sempre do Estado, tá? Logicamente, através dos seus governantes, seja ele presidente, governador, prefeito, é sempre o interesse público. E aí a gente tem que analisar, ele nunca pode fugir do interesse público. No momento que o administrador público foge do interesse público, está praticando um ato com abuso de poder. É o que nós chamamos no direito administrativo de abuso de poder por desvio de finalidade, ok? Então, ele estaria abusando do poder pelo desvio de finalidade. Então, todo administrador público, obrigatoriamente, ele deve almejar o interesse público. Nunca, nunca, nunca fugir do interesse público. Porque caso ele fuja do interesse público, nós teremos aí, pessoal, nesta análise, ele estaria praticando um ato de abuso de poder pela modalidade de desvio de finalidade. Logicamente, os outros princípios previstos no artigo 37 da Constituição também são importantíssimos. A legalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência administrativa. Mas se tem impessoalidade, porque quando você vai praticar um ato, o administrador público sempre deve almejar essa impessoalidade. E a ideia da inteligência é essa: pegar informações entre órgãos, pegar informações dentro da sociedade, pegar informações mesmo em organismos internacionais para subsidiar as decisões do presidente da República. Espero ter respondido aí de forma satisfatória a pergunta. Beleza? Mas vamos continuar então o nosso questionamento sobre a ABIN ser agência ou não. Já vimos que a ABIN não é agência reguladora. Agora vem a perguntinha: a ABIN é uma agência executiva? Vamos lá ver isso então? Vamos lá, pessoal. A ABIN é uma agência executiva? O que é uma agência executiva? São autarquias ou fundações que, querendo possuir uma maior autonomia, vão fazer um contrato de gestão com o órgão da administração direta. Olha, pela definição você já matou. São autarquias ou fundações que, querendo possuir maior autonomia, vão fazer um contrato de gestão com quem? Com o órgão da administração direta. Espera aí, eu disse a vocês que a ABIN ela é órgão da Presidência da República. Se ela é órgão da Presidência da República, ela não é autarquia, ela não é fundação, ela é órgão da administração direta. Então, cuidado com isso aí, pessoal. Ela é órgão da administração direta, hoje, Presidência da República, com a ligação à Secretaria de Governo da Presidência da República. Então, o primeiro questionamento que é resolvido é esse. Então, a ABIN é órgão da Presidência da República. Agora, quem é o órgão de coordenação desse sistema brasileiro de inteligência? Tá? É a Secretaria de Governo da Presidência da República. Antes era o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Hoje, a Secretaria de Governo da Presidência da República vai ser o órgão de coordenação do Sistema Brasileiro de Inteligência. Na verdade, a gente vai ter integração de vários órgãos. Tá? Nós temos vários órgãos que compõem o chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Isso você pode encontrar lá no artigo 4º, tá? Lá do decreto 4376 de 2002. Lembra do decreto que eu citei? Então, no artigo 4º do decreto 4376 de 2002, repito, 4376 de 2002, esse decreto que regulamenta a Lei 9883, então no artigo 4º do decreto, você encontra os órgãos que vão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. A gente vai ter vários ministérios que vão compor. Nós vamos ter a ABIN como órgão central do sistema, nós temos a Secretaria de Governo da Presidência como órgão de coordenação e nós temos vários outros ministérios, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, tá? Dentre outros ministérios que vão integrar
esse chamado sistema de inteligência. Tudo bem? Agora, uma coisa importante que os outros órgãos, tirando a ABIN e a Secretaria de Governo, eles não têm, pessoal, como eu posso dizer aí, eles não têm uma função diferenciada. Quem vai ter uma função maior diferenciada vai ser exatamente a ABIN e a Secretaria de Governo. Um exemplo, a ABIN ela tem a conversa com o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Nós temos um órgão de controle externo, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas nós temos um órgão de controle externo da atividade de inteligência, que é feita pelo Poder Legislativo. Então, este órgão, tá, que faz o controle externo da inteligência, o Poder Legislativo, ele, quando for fazer uma informação, ele vai fazer essa informação através de quem? Através da Agência Brasileira de Inteligência. Então, ele tem uma função diferenciada. Ficou claro? Ele tem uma função diferenciada. Então, a ABIN e a Secretaria de Governo vão ser órgãos que vão ter função diferenciada. Exemplo, a Secretaria de Governo, ela vai presidir o chamado Conselho Consultivo do SISBIN. Lembrando, o que é SISBIN mesmo? Sistema Brasileiro de Inteligência. Ficou claro isso? Então, vamos analisar o seguinte, pessoal. Se a gente tem vários órgãos que vão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência, a gente verifica que a ABIN é o órgão central e a Secretaria de Governo é o órgão de coordenação deste Sistema Brasileiro de Inteligência. Eles podem trocar informações entre si? Com certeza podem, tá? Então, eles entre si podem trocar informações, porque são órgãos que integram o chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Não há problema nenhum. Eles podem trocar informações. Mas, para ter essa troca de informações, é imprescindível que haja a chamada anuência entre os órgãos que integram este sistema. Exemplo, eu falei para vocês que o Ministério da Justiça pertence ao Sistema Brasileiro de Inteligência. O Ministério da Justiça por meio de quem? Um exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal, órgão atrelado ao Ministério da Justiça, que vai integrar, pessoal, o Sistema Brasileiro de Inteligência. Pode, então, a Agência Brasileira de Inteligência fazer uma determinada operação juntamente com a Polícia Federal dentro do chamado Sistema Brasileiro de Inteligência? Sem problema algum. Desde que haja o quê? Primeiro, as autoridades máximas de cada órgão, elas têm que ter anuência. Então, tem que ter a anuência máxima do diretor da ABIN e tem que ter a anuência máxima de quem mais? A anuência máxima do diretor-geral da Polícia Federal. Eu não falo do ministro da Justiça, mas a anuência máxima da autoridade máxima do órgão, que é, neste caso aí, pessoal, o Ministério da Justiça. O diretor-geral da Polícia Federal. Então, o diretor da Polícia Federal tem que saber e o diretor-geral da ABIN tem que saber para eles poderem fazer uma operação conjunta. Logicamente, não uma operação conjunta da Polícia Federal como órgão de polícia judiciária, tá bom? Mas sim da Polícia Federal como integrante do chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Perceba que eu já falei de polícia judiciária 2 vezes, aí você pode questionar assim, professor Estevam, o que é essa polícia judiciária? Você citou 2 vezes aí polícia judiciária, o que viria a ser essa polícia judiciária? Dá para se dar uma definição, um conceito, para a gente poder aí ter uma visão melhor do que seria essa polícia judiciária? Então vamos lá, vamos então para esse conceito do que veio a ser polícia judiciária. Vamos analisar o seguinte, pessoal. Esta polícia judiciária, ela está dentro das chamadas polícias. Então vamos fazer uma classificação de polícia aí para ficar mais claro para vocês. Nós temos a polícia ostensiva, nós temos a polícia judiciária e nós temos a polícia administrativa. Então, retomando aí, polícia ostensiva, nós temos a polícia judiciária e a polícia administrativa. Quem seria essa polícia ostensiva? A polícia ostensiva, pessoal, é aquela que vai agir preventivamente. E por que agir preventivamente? Ela vai agir preventivamente para verificar quando que o fato, um exemplo, a polícia militar ela está nas ruas. A gente não encontra policial civil nas ruas, polícia federal nas ruas. A gente encontra polícia militar. Então, quando a gente encontra essa polícia militar nas ruas, pessoal, porque ela está fazendo o quê? A função preventiva. Fazer com que o crime não ocorra. Está claro aí? Fazer com que o crime não ocorra. Então, a gente tem o quê? A polícia que a gente tem de ostensiva. A polícia militar é um exemplo. Tudo bem? Então, vamos agora para a polícia judiciária.
A polícia judiciária, a gente tem o quê? Aquela que vai agir repressivamente, vai agir depois que o fato ocorre, em regra, é claro, né? Um exemplo, a gente pode dar como exemplo de polícia judiciária a Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Civil e a Polícia Federal são polícias judiciárias. E aí você pode questionar, mas professor, polícia judiciária quer dizer que ela pertence ao Poder Judiciário? Não, ela pertence ao Poder Executivo. A Polícia Civil vai pertencer ao Poder Executivo do Estado. A Polícia Federal ela vai existir, ela vai estar ligada ao Poder Executivo Federal. O que vai discutir se é competência da Polícia Civil ou se é competência da Polícia Federal são as suas atribuições determinadas pelas leis e pela própria Constituição Federal. Está dentro de suas atribuições. Ficou claro, então? Então, ela não pertence ao Poder Judiciário. Mas quando o juiz expede um mandado de prisão, quem é que vai cumprir esse mandado de prisão? Quem vai cumprir o mandado de prisão é a Polícia Civil, a Polícia Federal, de acordo com a sua atribuição. Ok? Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. Por isso que ela é chamada de Polícia Judiciária, aquela que vai receber os mandos do Poder Judiciário e vai cumprir, um exemplo, o mandado de prisão. E agora, Polícia Administrativa. O que seria essa Polícia Administrativa? Vamos lá? Polícia Administrativa, pessoal, é aquela que vai agir praticada pela própria administração pública, seja ela preventivamente, seja ela repressivamente. Então, preventivamente ou repressivamente, será feito pela administração pública. Exemplo, a Receita Federal, tá? O Detran, tá? Então, eles fazem essa função de polícia administrativa, age tanto preventivamente quanto repressivamente. Então, como eu estava falando, a ABI em si, ela não vai fazer essa função de polícia judiciária, ela não tem essa função. Então, quando ela se integrar, um exemplo, com a Polícia Federal, qual vai ser o objetivo dela ao se integrar com a Polícia Federal? Ela vai exatamente o quê, pessoal? Ela vai buscar essa inteligência, tá bom? E não fazer funções de polícia judiciária. Ficou claro? Então, vamos lá para mais uma pergunta aí do aluno. Queria saber o que é contra-inteligência. A gente viu o que era inteligência, né? Agora a gente tem outra ideia, o que é contra-inteligência. Contra-inteligência, nós temos duas visões aí. Nós temos a visão da lei, Lei 983 de 99, e nós temos a visão do Decreto 4376 de 2002. Comecemos pela visão da lei. Na visão da lei está lá no artigo 1º, parágrafo 3º, ok? Visão na Lei 983 de 99 está no artigo 1º, parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: contra-inteligência é atividade com objetiva neutralizar a inteligência adversa. Percebam, contra-inteligência é atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Este é o conceito segundo a Lei 9883 de 99, previsto no artigo 1º, parágrafo 3º. Vamos agora para um conceito mais amplo, que é o conceito que está previsto, pessoal, no artigo 3º do Decreto 4376 de 2002. Vamos lá, então? Segundo o decreto, contra-inteligência é atividade com objetiva neutralizar a inteligência adversa. Mas não é só isso, é neutralizar, obstruir, tá? Ou seja, a lei, o decreto, ele vai trazer outras nuances para falar de contra-inteligência. Lembrando com a ideia do decreto, né? O decreto exatamente vem para regulamentar uma lei. Então, ele vai trazer uma complementação do que seria contra-inteligência. Não seria apenas neutralizar, seria também obstruir. Não só a atividade da inteligência adversa, mas como todos os meios que a retenham ou que venham a transmitir essa outra inteligência. Tá ok? Então, percebam, se um organismo internacional ou se uma facção criminosa quer invadir o país, você, através da sua inteligência, vai buscar informações dessa facção. E aí você vai poder fazer o exercício da chamada contra-inteligência. Você vai poder praticar atos para ir contra essa inteligência adversa. Essa é a chamada contra-inteligência, que é basilar no chamado Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? Ficou claro isso? Mas só voltando ao que a gente estava falando um pouco anteriormente, antes da pergunta, pessoal, a gente viu que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ela não pertence à chamada administração indireta, ela é da administração direta. Porém, ela pode se reunir com os órgãos que integram
o Sistema Brasileiro de Inteligência. E como que ela se reúne com os órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência? Através da anuência das autoridades máximas de cada órgão. Então, o diretor da ABIN tem que ter a ciência que a ABIN está fazendo a integração com outro órgão. Assim como, por exemplo, se ela fizesse uma integração com a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal tinha que ter conhecimento, tá, que está existindo esta integração. Até por respeito, né, pessoal? A gente tem que ter feito uma análise, você não pode fazer as coisas às escondidas. Tá? Se a gente está fazendo a ligação entre dois órgãos, as autoridades máximas de cada órgão aí precisa ter essa informação, saber isso, até mesmo para autorizar. Estevam, e se não tiver essa autorização, o que pode gerar isso? Pode gerar a ilegalidade do ato administrativo. Então tem que ter um cuidado, porque nós temos os chamados vícios administrativos. Então, se você tem uma relação entre esses órgãos administrativos, e, como a gente pode dizer, ela não tem anuência da autoridade máxima de um desses órgãos, o que a gente vai ter é a anulação deste ato administrativo. E aí a gente pode lembrar, como é que se dá a anulação do ato administrativo? Vamos lá, então? Beleza. Para anular, a gente tem que lembrar, pessoal, que existem requisitos de validade do ato administrativo. Que a gente sempre cria uma siglazinha chamada de CONFI-FORMOB, né? CON de competência, FI de finalidade, FOR de forma, M de motivo e OB de objeto. CONFI-FORMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sendo que essa competência também é chamada de sujeito e esse objeto também é conhecido como conteúdo, ok? O que eu acabei de citar aqui são os requisitos de validade do ato administrativo. Requisitos, também chamados de elementos ou pressupostos de validade do ato administrativo. Repetindo, requisitos, elementos ou pressupostos de validade do ato administrativo, o famoso CONFI-FORMOB. Ficou claro? Quando alguém pratica um ato contrário a esses requisitos, nós podemos ter vício quanto à competência, vício quanto à finalidade, vício quanto à forma, vício quanto ao motivo e vício quanto ao objeto, tá? Então, se na integração desses órgãos que eu acabei de citar, do Sistema Brasileiro de Inteligência, a autoridade máxima, exemplo, da Polícia Federal, não tivesse anuência, vamos imaginar que de forma unilateral, um delegado da Polícia Federal, ele, de acordo com o diretor-geral da ABIN, começasse a fazer umas investigações dentro do chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Haveria vício? Sim, vício quanto à competência. Vício quanto à competência. Por quê? Porque faltou a anuência da autoridade máxima de que órgão? Da Polícia Federal. E como que a gente pode resolver esse vício quanto à competência? Vamos lá, então? Para resolver esse vício quanto à competência, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, anular o ato. Vício quanto à competência, o ato seria nulo. Aí a análise seria a seguinte: a competência seria exclusiva, porque se a competência for exclusiva, nem pode convalidar. E o que seria convalidar? Corrigir o ato. É produzir um novo ato, corrigindo o ato anterior. Então, se o vício fosse quanto à competência, sequer, pessoal, nós poderíamos convalidar esse ato administrativo, tá? Isso se fosse competência exclusiva, é claro. Se a competência não for exclusiva, a gente pode convalidar. Ou seja, a outra autoridade, um exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal, ele podia confirmar o ato, é chamada ratificação. Então, ele poderia ratificar o ato administrativo, confirmando este ato administrativo. Isso aí seria uma convalidação do ato administrativo, como diz a grande autora Maria Silvia Zanella de Pietro, né? A de Pietro sempre determinou isso, também está lá na Lei 9784 de 99, a Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo, ela vai falar sobre o Instituto da Convalidação. Mas um dos grandes autores que trata do assunto de forma bem esclarecida é a autora Maria Silvia Zanella de Pietro, que vai falar sobre a convalidação do ato administrativo. Então, o ato administrativo convalidatório, então, ele produziu um novo ato corrigindo o ato anterior. Caso contrário, o que poderia ser feito? A anulação do ato. Mas quem pode convalidar é a administração pública. É ela que vai analisar se é melhor, naquele caso concreto, anular o ato ou fazer a sua convalidação. Quem vai fazer essa análise, pessoal,
exatamente à administração pública, não sendo competência do Poder Judiciário. Pelo menos quando a gente fala de Poder Judiciário na sua função típica, que é a sua função jurisdicional. Ele poderia fazer isso na sua função atípica, na sua função administrativa. Tudo bem? Então a gente falou aí sobre a integração. Saindo dessa integração, então, vamos analisar um pouco mais esse sistema brasileiro de inteligência. Tínhamos visto que o artigo 4, então, do decreto 4376 de 2002, ele fala dos órgãos que compõem o sistema brasileiro de inteligência. Falei que o órgão de coordenação seria a Secretaria de Governo, tá? Lá da Presidência da República, e vimos também que o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência seria a Agência Brasileira de Inteligência, tá? Então, seria a Agência Brasileira de Inteligência. Então, a gente vai agora por algumas nuances desse Sistema Brasileiro de Inteligência. Se existem vários órgãos que compõem, praticamente, grande parte dos ministérios compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, esses órgãos, eles possuem autonomia? Percebam, eu não estou falando do órgão em si, na sua função administrativa, porque, lógico, dentro da sua função administrativa, eles vão possuir autonomia. Agora, dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, esses órgãos possuem autonomia? Os órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, eles vão ter autonomia? Vamos analisar, então? A questão é a seguinte, pessoal, os órgãos, vocês podem anotar isso aí, os órgãos possuem, sim, autonomia, mesmo dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência. Mesmo dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, os órgãos possuem autonomia, tá? Um exemplo, eu disse que a ABIN é o órgão central do sistema. Ela pode, então, contra uma decisão de um órgão que integra o Sistema Brasileiro de Inteligência? Não. Eles vão se articular, tá? Então, cada órgão, eles podem se articular para poder exercer as funções dentro do sistema. Porém, você não pode ir contra a autonomia desses órgãos. Cada órgão possuirá a sua autonomia. Então, eu falei para vocês, um exemplo, a Polícia Federal, ela é uma das representantes do Ministério da Justiça no Sistema Brasileiro de Inteligência. Por que isso? Porque a gente tem o chamado fenômeno da desconcentração administrativa. Vocês vão lembrar, pessoal, que eu falei que a ABIN, ela não é descentralização, porque ela não pertence à administração indireta. Mas lógico que ela vai ser uma desconcentração dentro da Presidência da República. Ela vai pertencer a esta Presidência da República, então ela vai ser uma desconcentração. E a Polícia Federal, ela não é diferente, ela faz parte da desconcentração de quem? Do Ministério da Justiça. Estevam, você estava falando de autonomia. Beleza, você disse então que os órgãos que integram o sistema têm autonomia. E agora você começou a falar de desconcentração. Eu só queria entender qual é a relação dessa autonomia com essa desconcentração. É isso que eu queria chegar. É esse ponto que eu queria chegar. Presta atenção. Eu disse a vocês que a Polícia Federal, ela vai representar, ela é um dos que representam o Ministério da Justiça dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência. Se ela representa, ela tem autonomia? Sim, porque ela tem autonomia funcional. Se ela não tivesse autonomia funcional, a gente estaria dentro do Estado em que o ministro determina o que a polícia vai fazer. E não é o que acontece. Logicamente, pessoal, ela vai ter, logicamente, uma subordinação administrativa ao Ministério da Justiça, mas dentro da sua função típica, que é exatamente sua função fim, tá? Que é o exercício da atividade policial, ela vai ter autonomia. Isso é fato, ok? Isso você consegue ver, né, pela mídia, nas operações da polícia. Ela tem autonomia. Agora, administrativamente, ela está ligada ao Ministério da Justiça? Então, um exemplo, quando sai um edital de um concurso da Polícia Federal, está lá, primeiro, Ministério da Justiça, abaixo, Departamento de Polícia Federal. Isso que eu quero explicar para vocês, que é desconcentração administrativa. Elas possuem autonomia, mas existe a desconcentração administrativa. Então, vamos para algumas nuances. Vamos aqui definir melhor o que seria essa desconcentração administrativa. Vamos lá, então? A desconcentração administrativa, pessoal, seria quando um órgão está atrelado a outro, tá? Aí eu estou falando de administrativa, não na sua função típica, porque aí na função típica eles vão ter autonomia. Mas na questão administrativa, a gente vai analisar que um órgão está atrelado a outro. Estaria vinculado, inclusive subordinado a esse outro órgão. Não na sua função fim, mas sim na sua função
administrativa, ok? Então, eles vão ter exatamente essa nuance, essa visão aí de estar atrelado, pessoal, a um órgão. Isso a gente vai ter ideia da desconcentração. Então, a Polícia Federal, ela é uma desconcentração de quem? Ela é uma desconcentração do Ministério da Justiça. A BIM é uma desconcentração de quem? É uma desconcentração da Presidência da República, vinculada e subordinada à Presidência da República, logicamente tendo sua autonomia dentro das suas funções, dentro dessas funções, dentro do chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Ficou claro isso? Então, voltando aí, a gente viu que a BIM, então, ela é uma desconcentração da presidência e a Polícia Federal, pegando dois exemplos, é uma desconcentração do Ministério da Justiça. Tranquilo, pessoal? Vamos então para mais uma pergunta de um aluno. Qual o papel da ABIN no Sistema Brasileiro de Inteligência? Primeiro, ela é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência. Eu falei que existem dois órgãos que, dentro daqueles que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, eles vão ter uma influência maior, porque os demais não têm dentro da Lei 9883 e do Decreto 4376, os outros órgãos que integram, que está previsto lá no artigo 4 do Decreto 4376/2002, os outros órgãos, eles não têm uma função específica. Mas a Secretaria-Geral da Presidência da República, órgão de coordenação, e a BIM, que vai ser o órgão central da Presidência da República, vão ter funções um pouco diferenciadas. E que funções seriam essas? Vamos lá. Um exemplo, a Secretaria-Geral ela vai presidir o chamado Conselho Consultivo da Presidência da República. Então, a Secretaria de Governo, repetindo, a Secretaria de Governo da Presidência da República ela vai presidir o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência. Já a BIM, ela vai ser o órgão central do sistema. Então, vamos fazer aqui uma análise. Nós temos o chamado órgão de controle externo da atividade de inteligência. Órgão de controle externo da atividade de inteligência. E quem seria o órgão de controle externo da atividade de inteligência? Seria o Poder Legislativo. Poder Legislativo através de quem? Líderes da maioria e minoria do Senado e da Câmara e presidente das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional das duas casas, do Senado e da Câmara. Eles vão compor esse chamado órgão de controle externo da atividade de inteligência, que é feito pelo Poder Legislativo, por intermédio do Congresso Nacional, dentro do que a gente viu aí, pessoal, que seria o quê? Líderes da maioria e minoria do Senado e da Câmara e presidente das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional das duas casas, do Senado e da Câmara. Então, o que a BIM faz, então, ou o que o Sistema Brasileiro de Inteligência, ele deve, logicamente, um controle feito pelo Poder Legislativo. Esse controle feito pelo Poder Legislativo. Agora, a análise é, quando o SISBIM, Sistema Brasileiro de Inteligência, tem que se comunicar, percebam, tem que se comunicar com o órgão de controle externo, a BIM se comunicando com o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Repetindo, melhor, o SISBIM se comunicando com o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Quem é que faz? Quem é que representa o SISBIM nesse caso? Quem representa o Sistema Brasileiro de Inteligência nesse caso, pessoal? Quem vai representar vai ser exatamente a Agência Brasileira de Inteligência, ok? Então, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, ela vai representar o SISBIM quando houver uma comunicação entre, pessoal, o SISBIM e o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Isso é muito importante, tá? Então, a BIM, a pergunta foi, qual o papel da BIM dentro do sistema? Então, um grande papel que eu posso destacar, cara aluno, é o seguinte, ela é o órgão central do sistema. Sendo o órgão central do sistema, até a comunicação com o órgão de controle externo da atividade de inteligência será feita pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Tá? Então, ficou bem clara aí a importância da ABIN dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? Então, voltando aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora dessa questão administrativa da Agência Brasileira de Inteligência. Então, só para a gente poder ver
Isso, porque a gente vai estudar isso ao longo da semana. Só para você analisar aqui rapidamente. Então, lógico, se ela não tem uma autonomia administrativa, ela vai estar atrelada ao quê? Se ela tem autonomia administrativa, ela vai estar atrelada à Presidência da República. E ela sequer faz a sua contabilidade interna, que a contabilidade interna é feita pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, ok? Então, a gente verifica essa questão administrativa, a questão dos cargos, que a gente vai verificar durante a semana esses tópicos importantes aí também sobre a questão administrativa da Agência Brasileira de Inteligência. Mas, em resumo, pessoal, o que a gente estudou aqui nessa primeira aula sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência? Primeiro, o nosso foco é o Sistema Brasileiro de Inteligência dentro dos órgãos. Então, a gente está falando dessa questão administrativa. Então, a gente viu o Sistema Brasileiro de Inteligência dentro dos órgãos. A gente viu a questão se a ABIN é ou não agência reguladora ou agência executiva. Vimos que ela não é nem agência reguladora nem agência executiva. Vimos que ela é órgão da Presidência da República, não é isso? Ela é órgão da Presidência da República. E vimos também a visão dos órgãos que podem integrar o Sistema Brasileiro de Inteligência. Não citei aqui todos, porque não vão ter tanta importância para vocês, mas citei assim, os principais, os mais importantes. Vimos o papel da ABIN, o papel da Secretaria de Governo da Presidência da República. Vimos que faz a comunicação com o órgão de controle externo da atividade de inteligência, ok? E uma análise que a gente vai ter para as próximas aulas. A próxima aula, um exemplo, a gente vai continuar tratando da Lei 9883 de 99 e vamos continuar falando do Decreto 4376 de 2002, que falam sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência, que fala sobre a criação da Agência Brasileira de Inteligência, ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, que aparece aí na sua tela.